Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da Pílula do Conhecimento, a sua dose diária de conhecimento para fazer o teu negócio crescer cada vez mais. Como eu falei para vocês, nós criamos uma série e essa série que nós estamos falando agora são sobre pessoas, como desenvolver e formar pessoas para a tua empresa crescer, escalar e trazer tranquilidade para você que é líder, que é gestor e que é fundador do seu negócio. No episódio anterior, nós falamos sobre qual é o tamanho da cadeira. Então, se você não viu o episódio anterior, corre lá no nosso canal, assista o episódio para que você entenda do que eu vou falar agora. Aliás, se você ainda não está seguindo, acompanhando todo o nosso canal, vai lá agora, se inscreva para você ter acesso a todo o conteúdo. Eu tenho certeza que isso vai transformar a tua atividade, o teu dia de hoje. E no dia de hoje eu quero falar com vocês sobre o quadro de competência. O que é isso? Bem, no episódio anterior falamos sobre qual é o tamanho da cadeira. Então você aprendeu quais são as cadeiras que devem existir dentro do seu negócio, quais são as funções, dentro da minha empresa, será que aquela cadeira está no tamanho certo? Será que ela é uma cadeira grande, ela é larga, é uma poltrona confortável, é um banquinho onde eu tenho que trabalhar apertadinho ali? Então, primeira coisa, volta no episódio anterior e entenda qual é o tamanho da cadeira. Depois que eu descrevi e entendi o tamanho da cadeira e, aliás, quais são as cadeiras do meu negócio, agora eu tenho que chegar e descrever o meu mapa de competências. Exatamente, quadro de competências dessa cadeira. Esse quadro de competência ele vai falar quem é a pessoa que pode sentar naquela cadeira. E é sobre isso. Lembrando que todo esse conhecimento que eu trouxe para você no episódio anterior e o que nós vamos falar hoje, ele é antecedente ao teu processo seletivo. Você precisa desenvolver e trabalhar isso para que você possa construir o teu processo seletivo, tá? Vamos lá. Quadro de competências. O que eu preciso trabalhar? Eu preciso entender por quem que aquela cadeira pode ser ocupada. Quem tem competências para sentar naquela cadeira, não importa o tamanho dela. Não importa se é um banquinho, uma poltrona, um sofá, uma cadeira confortável, uma cadeira que gira, que tem rodinhas, não importa qual é o tipo de cadeira, mas sim agora quais são as competências para eu sentar nessa cadeira. Tá? E o que eu tenho que entregar aqui para vocês? Vamos lá. Nada mais é do que você escrever quais são as habilidades que o indivíduo tem que ter para sentar naquela cadeira. Vamos imaginar o seguinte, que tipo de habilidades, qual é o tipo... Aquela cadeira, será que eu preciso de alguém comunicativo? Será que eu preciso de alguém que entenda de negociações? Talvez para sentar naquela cadeira eu tenho que ser alguém que tenha habilidades em apresentações. Então é exatamente isso que eu vou construir aqui. Quais são as habilidades, quais são os elementos que aquele indivíduo dentro do seu comportamento, dentro da sua característica pessoal deve existir, independente do seu currículo. Aqui a gente não está falando de currículo ainda. Quando a gente fala de habilidades, nós estamos falando aquilo que o indivíduo tem a capacidade de desempenhar de acordo com a sua base histórica, a sua base familiar, as suas aptidões pessoais do seu comportamento, né? O nível de comportamento pessoal de cada um. Por exemplo, tem cadeira que eu não posso colocar uma pessoa que é extremamente comunicativa, que é extremamente enérgica. Porque para algumas cadeiras eu preciso de uma pessoa extremamente concentrada, pessoa que consiga trabalhar num espaço isolado, sozinho dentro de um escritório. Se ele não tem habilidade de se concentrar ou de se automotivar sozinho, ele não pode sentar nessa cadeira. Vou dar um exemplo dentro de uma das empresas minhas, o quadro de competência para o departamento financeiro. Essa cadeira em especial, ela fica sozinha numa sala. Eu tenho um departamento financeiro, eu tenho uma sala onde essa cadeira é sozinha. Se eu coloco lá uma pessoa que não tem habilidade de sentar e trabalhar sozinho dentro de uma sala, de administrar o seu tempo e a sua energia, a sua automotivação, certamente essa cadeira não está sendo ocupada pela pessoa certa. Da mesma forma, por exemplo, nós temos uma franqueadora, nós temos 2 redes de franquias. Aliás, uma delas é Mais Um Café, que é o nosso patrocinador aqui do nosso quadro. Mas eu tenho uma cadeira dentro da minha empresa que, se a pessoa não for boa de apresentação, ela não pode ocupar esse quadro. Por quê? Porque é um quadro, é uma cadeira que ela precisa ensinar outros empresários, ela precisa entregar conteúdo, entregar know-how. Imagina, dentro do quadro de competências dessa cadeira, está escrito lá que a pessoa precisa se apresentar, que ela precisa ser comunicativa, que ela precisa ter características para poder entregar um know-how. Tem que ter habilidades para entregar know-how. E eu coloco uma pessoa que não tem nada de habilidade, extremamente tímida, extremamente quieta, calma, que não gosta de falar em público, odeia ficar à frente de outras pessoas que ela não conhece. Certamente essa cadeira está sendo ocupada pela pessoa errada. O tamanho dessa cadeira não é proporcional ao nome a qual foi escolhido para sentar lá. Ah, mas eu gostaria de desenvolver. Tá tudo bem. Você não coloca ela na cadeira agora. Você vai botar ela em outra cadeira, com quadro de competências que ela consiga exercitar
que ela consiga executar e gradativamente eu vou evoluindo e construindo para que ela adquira novas habilidades. Não tem problema nenhum você criar o plano de carreira, mas plano de carreira é completamente diferente de quadro de competência, certo? Porque depois de entender as habilidades, agora eu preciso descrever. Então vamos lá. Quadro de habilidades para essa cadeira, desse quadro de competência. Quais são as habilidades? Deve existir comunicação clara e assertiva, deve ser bom negociador e ser extremamente habilitado em apresentações. Boa dicção, boa oratória, boa postura, bom posicionamento, pessoa boa de apresentação. Cria as habilidades. Logo em seguida eu vou para o nível de conhecimento. Para essa cadeira, além de ter essas habilidades, ele tem que ter conhecimento em línguas. Por exemplo, tem que falar inglês e tem que falar espanhol. Por quê? Porque essa cadeira ela vai interagir, ela vai treinar colaboradores nossos da nossa filial lá no Paraguai, que nós temos uma sede da Mais Um Café lá no Paraguai. Então essa pessoa, além disso, ela precisa falar outras línguas. Ou ela vai interagir com fornecedores. Nossa, nós temos fornecedores que vêm lá da Polônia, por exemplo, que vêm lá da França, de Portugal. Então ele tem que ter lá o inglês fluente. Então aqui eu estou falando do conhecimento, aquilo que ele traz na bagagem do currículo dele. Aí sim, no quadro de competências, no indicador de conhecimento, agora eu vou olhar o nível de currículo dele. Qual é a formação, qual é o conhecimento adquirido empresarial de mercado que ele está trazendo. Então eu vou para as habilidades, que tem aquilo que tem a ver com o comportamento daquela pessoa. Depois eu vou para conhecimento, que é aquilo que tem a ver com o seu nível, o seu currículo. Logo depois disso, eu entro nas atividades. Então meu quadro de competência daquela cadeira, logo em seguida de construir as habilidades e o conhecimento, eu descrevo as atividades. E aqui realmente eu vou pontuar quais são todas as atividades que eu acredito que aquela cadeira deve desempenhar ao longo da sua jornada de trabalho. E a atividade eu vou colocar exatamente aquilo. Vamos dizer que você tem uma cafeteria, uma loja que atende o varejo. Eu vou colocar atividade, abrir a loja, trocar o dinheiro do caixa, atendimento ao cliente, contar estoque. Eu tenho que acompanhar e controlar o estoque. Tenho que fazer a limpeza do espaço. Eu tenho que fazer o controle dos uniformes. O que eu tenho que fazer? Então ali exatamente eu vou descrever quais são as atividades, as atribuições daquela cadeira. Aquela cadeira ela precisa contratar alguém? Eu vou colocar contratar pessoas. Ela precisa treinar alguém? Eu vou falar treinar os seus subordinados. Controlar, fazer planilha semanal sobre tal elemento, sobre tal tema. Utilizando nosso exemplo lá de alguém que tem que fazer treinamento, lá vai estar construir a metodologia. Talvez aplicar a metodologia existente em treinamentos durante 2 vezes no mês. Então eu coloco exatamente a atividade esperada. Ou seja, gradativamente, agora eu sei o tamanho da cadeira, agora eu sei qual é a característica da pessoa para sentar naquela cadeira. Habilidades que ela tem, conhecimento que ela trouxe da sua jornada e agora quais são as atividades que ela vai poder ler, ela vai entender se ela tem condições de fazer aquilo e melhor. Qual é o nível de treinamento que você tem que dar para essa pessoa para que ela desempenhe aquelas atividades caso sejam atividades novas. Vou dar um exemplo, nós formamos baristas do zero. Então, quando eu formo um barista, no final da formação, eu apresento as atividades que ele tem que fazer e com base naquelas atividades eu vou dizer se ele pode assumir o cargo de barista. Ele tem que regular moinho de café. Peraí, já tem agora conhecimento para isso? Tem. Formou, executou e esse conhecimento está adquirido? Tá. Tá bom nisso? Tá fera nisso? Tá. Então, legal. Essa atividade você vai conseguir cumprir. Tem que preparar tal e tal situações. Esse conhecimento foi adquirido? Foi. Fez a formação e adquiriu. E está apto? Aprendeu mesmo? Tem. Então essa atividade foi cumprida. Legal, ele está assumindo os requisitos para ser contratado para sentar naquela cadeira. E é claro, depois de fazer as atividades, eu tenho que construir quais são as métricas de sucesso. Então, cada atividade, ela pode desenhar uma métrica de sucesso. Algumas atividades você vai perceber que elas são complementares e que todas elas associadas vão gerar uma métrica de sucesso. Então você pode ter métrica de sucesso para cada atividade que você está desempenhando naquela cadeira, como você pode ter a métrica de sucesso que é uma somatória de atividades. Como por exemplo, ticket médio, uma métrica de sucesso. Se esse colaborador que senta nessa cadeira atingir o ticket médio de vendas da minha empresa de R$200, ele gera a métrica de sucesso. Se ele atingir R$300 é outra métrica. E se tiver abaixo de 200, ele gerou insucesso. Mas o que faz ele atingir o ticket médio? Eu vou ter lá. Fazer tantas ligações, apresentar tantos orçamentos. São as atividades da cadeira. Falar com o cliente, apresentar um orçamento, fazer a cobrança de um retorno desse orçamento depois de um dia no máximo. Apresentar toda a jornada de cliente, de produtos para esse cliente, para que o ticket médio chegue nos R$200. Então, a partir de agora,
Quando eu faço a atividade, eu coloco a métrica de sucesso, que pode ser por atividade ou em conjunto delas. Logo depois disso, concluindo aqui o meu quadro de competências, muito rapidamente, para vocês entenderem como botar em prática isso hoje, eu entro no quadro do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual. Aqui é uma estratégia muito importante, pessoal. Dentro do quadro de competências, eu já coloco ali um campo de plano de desenvolvimento individual. O plano de desenvolvimento é muito interessante, a gente vai ter um episódio inteiro falando sobre isso. Mas o plano de desenvolvimento individual, ele é um alinhamento de expectativa entre o seu colaborador, aquela pessoa que está sentada naquela cadeira, e o que a empresa precisa para que ela cresça. Então eu vou alinhar as necessidades do meu colaborador, da pessoa que senta na minha cadeira, com as necessidades da empresa. Por quê? Com base nisso, ele vai dizer o como que ele quer se desenvolver, em que nível que ele quer chegar, qual é o plano de carreira que ele quer seguir. E a empresa vai dizer, para que isso aconteça, você tem que ter tais e tais e tais conhecimentos e tem que ter esse tipo de evolução dentro da empresa. Então eu preciso primeiro saber das necessidades do indivíduo. Como por exemplo, durante o ano você vai ter que assistir a X treinamentos na nossa universidade corporativa. Você vai ter que fazer 2 cursos dessa área especial durante 6 meses. Porque isso tem a ver com o que ele quer, mas também tem a ver com o que a empresa precisa para gerar resultado. Então você vai desenvolver o indivíduo, vai formar e qualificar ele, mas também você vai gerar resultado para a sua empresa. Isso está diretamente relacionado ao quadro de competências e à cadeira que eu acabei de colocar dentro da sala e o tamanho dela. E aqui, pessoal, para a gente fechar essa pílula de conhecimento, então, é descrever antes de entender quem é o nome que vai sentar. Descrevendo isso, eu posso agora sim buscar quem é a pessoa. E para o nosso próximo episódio, o que eu vou trazer para vocês? Como que eu entendo as necessidades do indivíduo? Como que eu sei o que o indivíduo quer e se o que ele quer é o que a empresa precisa também para se desenvolver? Então, no próximo episódio, não percam, nós vamos falar sobre as necessidades, as bases motivacionais, o que faz o indivíduo se motivar a gerar e buscar resultado. E com entendendo isso, você vai saber exatamente qual é a pessoa que vai sentar naquela cadeira. Porque agora eu sei o tamanho da cadeira, qual é a cadeira que existe, eu sei quais são as competências, o quadro de competência dessa cadeira de gerar resultado, e agora eu sei quais são as bases motivacionais que o indivíduo precisa ter para sentar naquela cadeira. Logo, vai ser muito mais fácil encontrar a pessoa certa para desempenhar dentro da sua empresa. Pessoal, obrigado, por hoje é só e te aguardo no próximo episódio.